Começando mais uma live dessa nossa maratona de lives que nós estamos fazendo nesse mês de agosto em comemoração aos 3 anos da NeuroArc Academy. Hoje o nosso encontro vai ser com uma convidada super especial para a gente falar de prática de neurociência aplicada à arquitetura, inclusive com a utilização de ferramentas. Então não perca, gente. Vamos entrando aqui na nossa live. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Quero que vocês me digam se o meu áudio tá bom. Eu sei que eu estou com uma obra aqui, gente, né? Aquelas coisas que a gente não controla. Então só me digam como é que está o áudio pra vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir, ainda que com um barulhinho aí de fundo. Já que a gente tá falando aqui pra maior parte de designers e arquitetos, é pra vocês não esquecerem da obra, nem mesmo na hora da live, entendeu, gente? Brincadeiras à parte aí, pessoal, me digam como é que está o meu áudio. Já vi que a nossa convidada também já está aqui na nossa live. Daqui a pouco eu te coloco aqui, Eli, só um minutinho. A Projecto Design diz que está bom. Elaine Gonçalves também mandou um coraçãozinho aqui. Fabi dizendo, Fabi, querida, que delícia de ter aqui, amada. Ouvindo bem, ótimo. Aninha Lazarotto também entrou, Márcia também. A Eli já me mandou aqui um super sorriso. Eli, muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, então vamos lá, né? Pra gente começar começando, até porque daqui a pouco nossa convidada estará aqui, daí eu acho que eu vou ter que fechar o meu áudio, porque esse barulho nem eu estou aguentando mais. Mas vamos lá. Eu quero saber de quem está aqui comigo hoje, que participou da live da Pri de ontem. Tem alguém que esteve na live da Pri de ontem ou esteve nas lives que a gente fez na semana passada? Até, gente, eu já vou logo dizer, era pra Pri estar aqui hoje com a gente, né? Mas vocês sabem como é, mãe de bebezinho pequeno. Imagina só, gente, B tá com 2 meses só, bem pequenininho ainda. E a gente tem que entender que, às vezes, as necessidades deles são diferentes das nossas e a gente tem que atender as necessidades deles. Então, Pri hoje não vai conseguir entrar, mas eu tenho certeza que ela tá mandando uma energia super positiva para que a gente possa seguir nesse nosso bate-papo de hoje de uma maneira muito fluida, muito amorosa, muito que é a cara da NeuroArc. Gabi disse que ela estava, Aninha Lazarotto também estava, Misa Carvalho também, Vânia, querida da nossa equipe, também entrou aqui. Márcia também estava, Fabi também estava. Nossa, bastante gente estava na live de ontem, né? Foi uma live incrível, né, gente? Foi uma live muito legal, justamente para falar sobre briefing. Então, a etapa inicial ao projeto, que é tão necessária, que hoje a gente sabe que é extremamente necessária para a gente ter cada vez mais os nossos projetos assertivos. Legal. Então, Fernanda também disse que também viu as lives. Fernando, delícia de ter aqui também. Legal. E quem está aqui pela primeira vez? Temos alguém aqui pela primeira vez que nunca participou de nada da NeuroArc Academy, está começando a seguir aqui a nossa rede agora? Conta aqui pra mim também, tá, gente? Por quê? Porque essas lives que a gente está fazendo agora, em agosto, são as nossas lives especiais do nosso aniversário de 3 anos da NeuroArc Academy. Então, RCG Arc Construção, depois me fala seu nome. Primeira vez por aqui, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei qual é seu nome, coloca aqui pra mim. Então, bem-vindo ou bem-vinda. Quero dar a todos aí que estão aqui pela primeira vez e contar um pouquinho que agosto para nós da NeuroArc é um mês muito especial, porque Caio, muito bem-vindo, Caio Loberto. É um mês muito especial porque é o nosso mês de aniversário, então a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura está comemorando 3 anos de existência, dentro dessa nossa jornada, desse nosso caminho de disseminação sobre o conhecimento da neurociência aplicada à arquitetura. Então nós estamos desde 2009 aí compartilhando conhecimentos na área,
para que cada vez mais arquitetos e designers tenham acesso a esse tipo de conhecimento e mudem, transformem as formas de fazer projeto. Então, em 2019, a nossa primeira ação foi a primeira conferência no tema que aconteceu em São Paulo, no dia 20 de agosto, que é por isso que a gente comemora o nosso aniversário nessa data, e foi justamente a fundação da academia neste evento que foi realmente transformador. A partir de então, a gente teve várias iniciativas, né, como outras conferências, então tivemos mais 2 edições já no formato internacional, com participações de profissionais internacionais da área, além de desenvolvimento de cursos, né, para que a gente possa capacitar aí profissionais que estão querendo fazer um caminho diferente. Hoje, inclusive, a nossa convidada é uma delas, é uma que se decidiu aí ingressar na nossa formação continuada e eu tenho certeza que ela já está fazendo a diferença nos projetos que ela está desenvolvendo. Então, desde 2019, eu e a Pri, então, a Academia Brasileira foi fundada por mim e pela arquiteta Priscila Benck, numa vontade muito genuína nossa de compartilhar tudo aquilo que estava mexendo com a gente, de tudo aquilo que estava nos transformando, né? Tanto eu como a Pri temos formações internacionais nesse tema da neurociência aplicada à arquitetura na Universidade de New School lá em San Diego, e quando a gente voltou para o Brasil, a gente voltou nessa determinação de compartilhar todo esse conhecimento que a gente acredita que de fato é muito transformador. Então, só fiz essa introdução para vocês entenderem um pouquinho o que é a academia para aqueles que estão aqui pela primeira vez. E aí, justamente, para a gente comemorar o nosso aniversário de 3 anos, nós estamos fazendo aí uma série de lives. Na semana passada, a gente fez um pouquinho relembrando a nossa história, trouxemos pontos que talvez ainda traga pontos de insegurança que talvez as pessoas ainda têm na aplicação da neurociência aplicada à arquitetura. Eu também fiz uma live dedicada a fazer o questionamento: será que a neuroarquitetura é para mim ou não? Então, trazendo um pouquinho das características que a gente vê de todas as pessoas que estão se dedicando a esse assunto. Então, foi uma semana muito legal e nessa semana a gente trouxe um pouquinho mais para a prática. Então, ontem a Pri abordou o tema do briefing, então como a gente fazer um briefing mais assertivo, mais profundo, para que a gente possa aplicar nos nossos projetos de uma forma mais certa. E hoje, então, eu vou receber uma convidada super especial para a gente falar de uma das nossas ferramentas, né? Então, para quem nos acompanha, provavelmente já sabe que a NeuroArc, além de disseminar esse conteúdo, nós também nos debruçamos na área da pesquisa. Então, hoje nós temos o nosso braço, que é o LAB, é o NeuroArc Lab, o Laboratório Brasileiro de Neurociência Aplicada à Arquitetura. E a gente, dentro do Lab, junto com profissionais de outras áreas, profissionais da área da neurociência, da psicologia, biologia, enfim, entre outras áreas, a gente está, sim, desenvolvendo ferramentas que podem auxiliar aí arquitetos e designers a fazer a diferença em seus projetos. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas ferramentas, que é a ferramenta EAPA, a escala de autopercepção do ambiente, tá? Então essa ferramenta, ela auxilia arquitetos e designers a entender um pouquinho sobre a percepção do seu cliente com relação às variáveis do ambiente, entendendo ao que ele é mais sensível, ao que para ele traz um conforto, ao que para ele traz um bem-estar. E isso tem sido uma ferramenta muito poderosa para levantamento de dados para prática de projeto. Então, vamos bora falar sobre isso? Vocês topam? Eu já vou chamar, então, aqui a minha convidada, Eli. Espera só um pouquinho que eu vou colocar você aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Espera aí, pessoal. Aqui. Acho que foi o convite. Vamos ver. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente. Aê, entrou! Olá, Gabi! Olá a todos! Bem-vinda, Eli! Que delícia te ter! Eu quero primeiro agradecer por você ter aceito o nosso convite, né? De abrir um pouquinho aí sobre a sua experiência. Então, para nós é um momento muito rico de trocas, né? A gente que tá tendo aí um
contato bem próximo, né? A Eli tá fazendo a forma continuada da NeuroArc e tá, assim, despontando nos estudos, né? Ele se dedicando ao máximo e a gente já tá conseguindo ver os resultados que ela tem, já por estar, de fato, se dedicando a isso. Sim. Então, antes mesmo até da gente começar a falar da ferramenta, Eli, eu queria... A gente já sabe um pouquinho da sua história, mas as pessoas que estão aqui com a gente talvez não conheçam aí toda a sua trajetória profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho de toda a sua trajetória profissional e o que te fez chegar até aqui, o que mudou em você para fazer com que você decidisse, não, agora é hora de eu me dedicar a uma outra área ao qual eu ainda não tenho tanto conhecimento. Como é que foi isso para Com você? certeza. Gabi, adorando participar, apaixonada pela NeuroArc, né? Desde que comecei mais pertinho de vocês. Conheci vocês durante a pandemia, mas é uma área apaixonante e que só contribui, né, para a gente crescer muito em relação aos projetos e de forma muito global, mais científica. Então, estou muito contente de fazer parte aqui hoje dessa live aí, com você e com todo mundo que está acompanhando. Eu estou há 25 anos, sou formada em arquitetura, para quem não me conhece. Depois me especializei em arquitetura de interiores. Então, durante também esse período todo, com escritório próprio, fiz alguns cursos, né, focados nessa área, mas a neuro surgiu agora recentemente, né? Ela veio no momento de pandemia, o escritório trabalhou bastante, a gente teve um volume muito grande e a gente começou a ouvir as pessoas de uma outra forma, né? Elas estavam em casa, a necessidade de ter um projeto diferenciado do que a gente estava habituado a fazer. Então, a adaptação de trabalhar em casa, de estar com a família, e entrou questões assim que eu falei, não, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre isso. E eu também, durante a pandemia, eu tive um burnout, né? Eu fiquei 3 meses afastada do meu escritório. Eu tive, na verdade, uma crise bem forte de ansiedade em função do burnout. E me fez pensar em uma série de coisas em relação a o que eu queria para minha vida e o que eu queria trazer para os outros também. Então, eu falei, não, deixar de ser arquiteta eu não vou deixar. É algo que eu amo, que eu adoro, que eu gosto muito de fazer. Mas como é que eu posso ajudar o outro com essa experiência de vida que eu acabei passando, né? A gente sempre na mudança, a mudança é dolorosa, mas vem com muitas coisas boas. E entre elas, veio com esse estudo todo que eu tenho feito aí com vocês. E eu acho que já está fazendo sentido em vários projetos mais recentes do escritório. Então, com a IAPA, inclusive, que a gente vai falar, que é uma ferramenta super bacana. Que legal, Eli. E nossa, né? Uma trajetória de 25 anos, o quanto você já não tem de bagagem, de experiência, né? Então é muito lindo de ver também a forma como você se abriu ao novo, né, Eli? Se abriu justamente a receber novas informações e sem julgar, né? Que é muito do que a gente fala na NeuroArc, né? Às vezes a gente está tão condicionado a fazer certas coisas da nossa forma, por hábito, por conveniência, por ser a forma como a gente sempre fez, né? Então, o mudar, às vezes, ele é algo complicado. E eu admiro muito a forma como você abraçou essa mudança. A gente consegue perceber que ela acontece em todos os aspectos da sua vida, né? E é sensacional, assim. Dentro do seu escritório ali, qual que é a sua área mais forte, assim, de atuação? A gente trabalha bastante com residencial, né? Então, a área que a gente mais atende, 80% é o residencial. A gente tem alguma coisa também na área corporativa. Também atendi já a área hospitalar, mas no momento agora, principalmente, a gente tem focado muito no residencial. Você falou do sem julgamento. Sem julgamento é tudo. Eu acho que sem julgamento serve para a gente que está aprendendo, serve na hora que você está criando um projeto, para o cliente na hora também que te contrata, né? Então é uma frase que eu já tenho usado e é super interessante o susto, né? Sem julgamento, vamos apresentar o projeto, vamos fazer um briefing diferente, mas sem julgamento, né? Então a gente acaba entrando em detalhes que a gente deixava passar durante esses anos todos trabalhando, né? Com o projeto, que é falar, não sei se a gente vai começar a contar um pouquinho, mas é trabalhar os sentidos, né? Falar, às vezes, de aromas, falar de sons, falar do tato, falar de memórias. A gente tem trabalhado N pontos que a gente realmente deixava passar e achava que a gente tinha um briefing muito completo. Eu acho que a gente tinha uma sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade muito forte de tentar entender o cliente, principalmente o residencial, mas a ferramenta, ela agrega um absurdo de informações que você consegue direcionar ali durante essa primeira reunião com o teu cliente
aprofundar. Na verdade, acho que é trazer um aprofundamento muito maior e te facilitar muito depois, tanto na etapa de criação, como no resultado final, né? Que a gente fala, é após ocupação. Então, eu acho que é bem por aí. Perfeito. Eli, então já vamos entrar um pouquinho nesse campo. Então, como eu estava Uhum, explicando para o pessoal, né, o nosso objetivo hoje é falar sobre a ferramenta EAPA. Hoje na NeuroArc a gente tem sim outras ferramentas, né? Que uhum, até ele falou ali da questão da memória, a gente tem uma uhum, ferramenta também dedicada a pegar as informações de memória felizes do nosso cliente e utilizar essa informação para o projeto, mas hoje em específico nós vamos falar sobre a EAPA, que é a uhum, escala de autopercepção do ambiente. Então, como eu já tinha explicado um pouquinho anteriormente, é uma ferramenta que nos auxilia a trazer para o nosso mundo a percepção do nosso cliente, né? Então, dentro da NeuroArc, a gente gosta muito de dizer, né, e de mostrar de que a percepção, às vezes a gente está compartilhando o mesmo espaço, mas a percepção desse espaço ela vai ser diferente para mim, para Eli, para as outras pessoas que estão aqui com a gente. Para cada um, a gente vai perceber aquele ambiente de uma forma. E uhum, como então a gente consegue, de uma forma mais tangível, ter esses dados, né? Receber essas informações. Então, uhum, a primeira questão com relação à aplicação da ferramenta EAPA, que a gente gosta de dizer bastante, até também gostaria de te ouvir, Eli, uhum, é fazer a aplicação na gente. Porque às uhum, vezes nem nós temos clareza da forma como nós percebemos o espaço. O uhum, que a gente percebe mais, ao que nós somos mais sensíveis, o que de fato chama a nossa atenção, o que nos traz bem-estar, o que de repente aquilo não traz tanto bem-estar. Então, a gente sempre fala que o ideal é começar primeiro com a gente, numa aplicação nossa, para a gente também ter consciência sobre a nossa percepção. E a uhum. nossa percepção aí na ferramenta, a gente organiza na metodologia da NeuroArc, que tem embasamento na nossa teoria desenvolvida, que é a teoria das 7 variáveis ambientais. Então, sempre nós estaremos falando sobre as variáveis do ambiente em 7 pontos, né? Que são eles: sons, aromas, cores, formas, biofilia, personalização e, ai meu Deus do céu, agora eu esqueci. Cores, sons, Iluminação. aromas. Muito bem. Então, eu queria saber se você conseguiu fazer esse exercício, se Uhum, você uhum. fez o exercício com você e se Sim, você chegou a ter algum insight que de repente você não muito, sabia sobre você mesma. muito. Na verdade, eu apliquei no meu novo escritório, né? Eu estou num espaço já há 7 anos e, enfim, eu fiz há 7 anos pensando muito no briefing da funcionalidade. Então, quantas pessoas que vão trabalhar comigo, como é que eu vou ocupar esse espaço? Eu preciso de uma mesa de reuniões, mas muito na questão técnica que a gente aprende durante a faculdade. E aí eu comecei a acompanhar vocês, estudar um pouquinho, e agora cada vez mais. E eu falei, gente, isso aqui não funciona mais. Fiz exatamente a aplicação da ferramenta nesses pontos que você acabou de comentar. Então, começando pelas cores, né? Eu falava, nossa, eu tô sempre neutrinha aqui nesse espaço, eu preciso de alguma cor que me traga uma nova forma, né? O que que eu sinto necessidade hoje para estar nesse espaço durante horas trabalhando, que eu me sinta mais acolhida, né? E não é estudar as cores, aquilo do beabá que a gente sabe, né? É aquilo que você falou, para cada pessoa, né? Ela vai responder de uma forma. Então, quando eu trouxe a aplicação para mim, acabou vindo muito a questão do verde por uma série de motivos, né? Então veio muito a biofilia, eu falei, gente, falta plantinhas. As perguntas, né? Eu tô com deixa eu até mostrar aqui, olha só. Oh, que bonitinha! Tô com a ferramenta aqui na mão, né? Que Mas, linda, assim, Eli. ela é fantástica. E aí eu comecei a levantar exatamente questões como essa. Eu falei, olha, qual é o que tá faltando nesse espaço para eu realmente ter um rendimento melhor no meu trabalho, no momento de criação, mas baseado exatamente na aplicação dessa ferramenta. Com perguntas, como você acabou de falar, né? Então, referências de momentos que eu estava no antigo escritório, como eu me sentia no espaço que eu estava utilizando anteriormente. Então, como eu vi a questão, a gente falou de cores, da iluminação, aromas, né? Aromas eu acho fantástico também. A gente vai se aprofundar mais agora aqui no curso, mas é uma área que eu sou também apaixonada. Questão dos sons, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito trabalhando com som ambiente. Então, eu estou dando um exemplo porque cada um vai reagir de uma forma, né? Tem pessoas que, na hora que você aplica essa ferramenta, comenta alguma informação sobre o último ambiente que esteve e uma música incomodou, o som de alguma coisa naquilo não é bacana.
mas, por exemplo, o som de pássaros tá legal. Então, você já tem que saber para onde você vai direcionar, o cuidado acústico que você vai ter dentro daquele projeto que você vai desenvolver, em relação a coisas assim que a gente acaba não perguntando, né? São fundamentais, né? Então, memórias, a gente não vai falar disso agora, mas, né? Quando a gente fala de cor, também vem muito isso, né? Referências do período da infância e que, de repente, hoje a gente consegue aplicar num projeto atual. E que bem-estar, como a pessoa vai ocupar esse espaço de uma maneira muito mais prazerosa, né? Como ela vai falar, nossa, o profissional soube fazer a leitura exata daquilo que eu realmente estava esperando. Então, eu tive uma cliente recentemente, acho que eu comentei até com vocês, um dos nossos encontros, Gabi, que ela se emocionou com a EAPA, né? Eu perguntei para ela sobre o ambiente que ela queria falar. A gente está desenvolvendo, na verdade, todo o apartamento. Eu apliquei a EAPA e a AME, as duas, né? Mas a EAPA, a gente começou falando de cozinha. Ela falou, posso falar de cozinha? Eu sou apaixonada por esse ambiente. E o espaço que às vezes eu acabo ficando muito no meu dia a dia em casa tal. E veio respostas, assim, que eu mesma me surpreendi em saber, né? Então, de coisas que faziam muito sentido para ela de estar naquele local, como coisas que incomodavam muito. E isso depois, na hora que eu peguei o projeto, na sequência, para fazer a parte de criação, foi muito mais fluido, foi muito mais fácil. E fiz a apresentação depois já para ela também. Ela falou, ela dava risada na reunião. Ela falou assim: Nossa, você trouxe coisas que eu nem imaginava. Assim, como é interessante, né? Na hora que a gente começa a entrar um pouquinho mais, exatamente isso, no cérebro, né? Na verdade, não é mágica, ainda brinquei com ela. Eu falei, tudo tem uma explicação muito profunda, científica, nas perguntas que são feitas, né, nessa aplicação da ferramenta, e de maneira que isso vai repercutir agora, né, que eu estou apresentando para você o projeto. Então, para mim já foi assim, foi emocionante. Eu acho que já foi a primeira prova de como isso realmente já traz um outro universo para a gente que trabalha aí com arquitetura, né? Nossa, que máximo ele, que depoimento incrível, né? E eu acho que o grande objetivo nosso é sempre ter um resultado como esse, né? Que Uhum, as pessoas, primeiro, se sintam tocadas com aquilo que a gente está apresentando e se sintam pertencentes justamente àquele espaço que você uhum, projetou. Eu uhum, queria saber, Eli, como que foi, assim, porque, como você disse, né? Você está nessa carreira já há mais de 25 anos, um escritório super consolidado, uhum. super de renome aqui em São Paulo, com projetos incríveis, lindos, que quando a gente olha, você fala, meu Deus, não tem nem que contestar, o projeto tá perfeito do Obrigada. começo ao fim, né? Mas como que foi para você o primeiro cliente, assim, né? Ah, eu vou trabalhar esse cliente de uma forma diferente, né? O como você apresentou, o como ele recebeu a informação de ter que fazer uma aplicação de uma ferramenta, como é que foi isso? Eu acho que a primeira palavra que vem, né, você está me perguntando, veio a palavra empatia. Porque a gente cria, né, que eu falo, a gente tem uma sensibilidade de quem trabalha na área, tem o aprendizado, né, desse tempo todo, tem a experiência, né, que você acumula também durante todos esses anos, mas às vezes falta exatamente a gente ter um pouco mais de empatia, de entender que não são só aquelas respostas, ah, no seu quarto você quer o quê? Há uma cama, dois aparadores laterais, o armário tem que caber muita roupa, tem muito sapato. Não. Vamos tentar entender um pouco melhor, né? O que que é a tua vida? O que que é o teu universo? E quando a pessoa começa a se abrir, como é que foi a primeira vez, Gabi? Eu fui entrando de uma maneira muito sutil, né? A gente estava falando sobre o brief, eu falei, olha, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Não sei se você está aberta, ela, na verdade, é uma pessoa que trabalha diretora de recursos humanos, então eu falei, eu usei o termo sem julgamento, né? A palavra, a frase. E eu queria fazer algumas perguntas. Tudo bem, você topa? Né? Não, tudo bem. Eu falei, vamos ver como que de repente a gente, né? De repente traz algumas respostas de algumas coisas que eu já perguntei para você no início da nossa reunião que não vieram ainda. E foi aí uma série de coisas que começaram a surgir, desde a questão do sono, né? Desde a questão de como dorme, da questão a gente falou do tato. Então, da minha cabeceira de cama hoje, ela é áspera. Então, a gente parece, são detalhes que você já está atento na hora que você vai desenvolver. Interessante, né? O uso de tecidos, a questão de tomar mais cuidado com a questão sonora, os hábitos, né? Eu acordo tal horário. Então, coisas muito sutis, que a gente acha que são sutis, mas que você ganha ali né, um aprofundamento muito maior. Mas a maneira de conduzir o uso da ferramenta foi assim: o briefing, eu comecei o briefing um pouco mais tradicional, e falei, olha, ainda estou querendo saber um pouco mais de você. Então, se você topa, sem julgamento, que a gente possa fazer mais algumas perguntas,
fui usando a ferramenta, né, que eu estava mostrando aqui para vocês. Não sei se dá para vocês olharem, mas ela tem uma série de perguntinhas aqui, e anotando, né? E fala muito sobre emoções, fala muito sobre sensações. É encantador, assim. E foi uma coisa realmente que acabou funcionando muito. E o marido dela, que estava um pouco mais reticente em participar, depois que ela contou a novidade, foi o próximo que eu também trabalhei com ele no Espaço Gourmet. Para o Espaço Gourmet foi a memória que ele trouxe do espaço que ele tem hoje para a reforma agora do futuro apartamento. Então, eu usei com crianças também, né, Gabi? Eu comentei. Eu usei com dois meninos. Eu usei com um menino de 11 anos, que me deixou também bem emocionada. O projeto do dormitório dele, esse já é um outro caso. E eu perguntei, falei, vamos falar sobre o quê? Sobre a minha escola, onde eu estava hoje brincando. E as respostas foram muito emocionantes, né? De coisas assim que ele se sente extremamente incomodado no dia a dia dele, como tem coisas ali que são extremamente importantes que me chamaram a atenção de poder utilizar essas respostas no projeto do dormitório dele, sim, né? Então, que ele não sairia, provavelmente, no briefing. Com 11 anos, ele ia falar, eu gosto de jogar, eu gosto de ficar no meu quarto, e é isso, né? E a gente não conseguiria trazer tanta informação. Então, eu acho que abre, assim, um leque de coisas que a gente desconhece. Eu, 25 anos na área, né? Como você falou, Gabi, tem algum tempo aí, realmente me surpreendendo e fazendo uma mudança. Então, hoje eu estou fazendo os projetos de uma maneira ainda mais acolhedora, de uma maneira mais detalhista, e prestando muita atenção nessa questão cerebral, emocional, de como cada ser humano vai ver o ambiente de uma forma completamente diferente. É o que você falou, quando a gente faz a autoaplicação, as minhas respostas, provavelmente não, certeza, não serão de uma outra que teve naquele mesmo espaço, né, pensando no mesmo ambiente, e assim por diante. Então, o quanto que é importante que a gente faça uso dela. Nossa, que sensacional! E nesse que você acabou de contar pra gente, né? Que você fez com a família inteira. Você já chegou a apresentar o projeto ou ainda está em fase de desenvolvimento, Eli? A gente está agora já partindo para a parte do projeto executivo, né? Um projeto que já está no meio do caminho, mas as reuniões, assim, têm sido duradouras, porque a gente começa a engatar um assunto no outro. Você vê que as pessoas também ficam muito mais abertas, né? Menos tímidas, envergonhadas, com menos pudores de contar aquilo que imaginam, né? Para sua casa. Ontem eu estive numa loja grande de mobiliário aqui em São Paulo, Gabi, e eu conversando com uma pessoa que me atende lá, e ela falou, olha, uma coisa, a gente comecei a falar sobre vocês, né? E ela falou, uma coisa que vem muito, acontece muito aqui na loja. A gente acaba sabendo muito mais do perfil do cliente, às vezes, né? O cliente sabe muito mais conosco do que, às vezes, o arquiteto traz para a gente numa primeira reunião. Então, eu peço para o arquiteto brifar para direcionar o que a gente vai desenvolver de modulado e tal. E as informações vêm muito rasas, né? E eu estava comentando um pouco sobre o que a gente tem falado no nosso curso. E ela sem saber, né? Ela está no espaço, ela consegue trazer um pouquinho mais, né? Tirando um pouco mais do cliente. Então eu falo que a NeuroArc, ela funciona, não é só para o arquiteto, né? Eu estava falando com uma pessoa que trabalha com vendas, né? Então para ela, olha só quanta coisa que já abriria e daria ferramenta para ela usar no dia a dia dela trabalhando. E eu acho que é o que você estava dizendo, é global para uma série de áreas, tanto na sua vida pessoal como em áreas diferentes, né? No curso mesmo tem psicólogos, né? Tem arquitetos, tem engenheiros, tem pessoas que trabalham com vendas. É isso que eu já pude assim, sentir também e observar, Gabi. Que demais, ó. Até a Laís, que super nos acompanha, a Laís também já participou de vários eventos nossos, ela colocou aqui pra gente, ó, ampliando a conexão com o cliente. E é isso. Eu acho que te trouxe mais vínculo, né, Eli? Não que esse vínculo Muito. não existisse. A gente sabe que, por exemplo, não adianta. Quando o cliente chega até a gente, tem que existir uma sintonia para o projeto acontecer. A gente já sabe disso. Mas eu acho que a criação do vínculo, porque ele pode ir se perdendo ao longo do processo do projeto, né? A gente sabe, tem muitas intercorrências, obra tem muitas intercorrências. Às vezes a gente fala, nossa, não, deixa eu sair correndo aqui desse projeto porque já não aguento mais. Mas ela traz essas ferramentas, ela traz um poder de vínculo muito maior, né? Eu acredito que a sua relação mesmo com os clientes deve ter mudado. Sim, e aí quando você muda, eu acho que é uma troca, né? Tudo é uma troca, né? E a gente vai aprendendo isso ficando cada vez um pouquinho mais experiente com a vida. Mas o projetar é mais gostoso, é mais rico, né? Você ter a resposta do teu cliente
é o que você falou, a ligação fica mais estreita, né? Então, eu acho que você consegue quebrar uma série de barreiras e o bate-bola é mais interessante. Então, você passa uma determinada informação, determinada explicação no conceito ali do projeto, mas vem tanta coisa boa e você vê que a pessoa está vendo que aquilo que está dentro dela está conseguindo. A gente faz pelo que é brincadeira mágica, né? Realizar sonhos, tirar os sonhos que estão aqui e colocar isso de maneira palpável na vida das pessoas. Pri, Gabi, é uma coisa. A Pri deve estar falando da gente agora. Com certeza, com certeza. Ela deve estar com o B no colo, assim, falando. Bebê. Meninas, eu queria estar lá falando. Com certeza, beijo para a Pri, mas é uma coisa assim que não tem preço, né? Então eu acho assim, a gente trabalha todo dia, ainda mais a área de arquitetura, é uma área que tem bastante desafios, né? Conheço muita gente aí, muitos colegas, a gente troca muita informação, então é uma área que não é uma área como qualquer outra, né? Mas é uma área bem desafiadora. E você poder ter realmente esse tipo de feedback que vem das pessoas de uma forma diferente, a questão financeira tem que existir, com certeza, mas se você não tiver o reconhecimento, né, do teu cliente, você não tiver realmente né, é um acolhimento dos dois lados, não faz sentido, né? Então, a minha vida passou a fazer muito mais sentido desde que eu tive todo esse meu processo de mudança, né, do ano passado para cá, e principalmente vocês, então, assim, agregando horrores, né, de uma maneira realmente muito, muito positiva. Então, eu acho que a gente tem que começar. Eu acho que o profissional arquiteto, acho que parar de estudar, eu comentei isso também com vocês outro dia, é o tempo inteiro, gente. É leitura, é poder estudar. Hoje você fazer um curso dá trabalho, dá, mas a partir do momento que você se envolve, entra de cabeça nisso, parece assim que cerebralmente você mesmo, né? Você começa a abrir tanta janelinha, né, de coisas que você deixou de prestar atenção, até mesmo junto ao teu próprio cliente e, de novo, a outras áreas da tua vida. O que eu tenho acompanhado, a gente teve agora uma aula sobre sons, né, Gabi? Eu não sei se eu fujo do assunto, posso fazer um comentário? Não, pode falar, claro. A gente tem um módulo sobre som, são vários módulos, né, na formação aqui continuada, que é a que eu estou fazendo, 1 ano e meio, maravilhosa. E a gente teve um módulo sobre sons que eu fiquei apaixonada, e sobre música. Eu não me lembro o nome da professora agora, me fugiu, mas ela desenvolve um trabalho que eu achei maravilhoso em Curitiba, se eu não estou errando, sobre crianças que têm algum tipo de deficiência motora, cerebral, né, a começarem a dançar. São crianças, às vezes, que são cadeirantes ou têm dificuldade de locomoção, e ela tem um trabalho onde a música, não é a mágica, a música cerebralmente ela trabalha, né, de tal forma no ser humano, nesses alunos que ela tem, que eles conseguem fazer apresentações. Então, eu estou falando dela porque quando a gente fala de mudança, você vê, tem uma aula, eu não sei se ela é arquiteta ou ela é fisioterapeuta, eu lembro que eu Ela é me fisioterapeuta. fisioterapeuta, né, Gabi? E um trabalho incrível, e aí, de novo, a neurociência aplicada na vida real, né? No trabalho que ela trabalha com cenografia também, e me arrepiou, assim, foi uma aula que me emocionou muito, porque eu falei, gente, olha só o que a gente está aprendendo com as meninas aqui, o quanto isso é capaz de transformar a vida das pessoas, né? Então, esse trabalho dela eu comecei a acompanhar. Não, é maravilhoso, maravilhoso o trabalho dela. E, na verdade, né, Eli, eu acho que olha como é legal, porque você foi realmente para isso com não julgamento, porque, poxa, ouvir uma fisioterapeuta, né, falando sobre o trabalho dela que ela faz com música para reabilitação de crianças ali, talvez se qualquer arquiteto caísse num tema como esse, ia virar e falar, não tem nada a ver com a minha área, deixa eu ir para outro lado. Né? Mas olha como ela tem informações extremamente valiosas que você vai ali, como diz a Sinara, né? Colocando dentro da cartola, porque uma hora você com certeza vai usar dessa informação. Sim, né? sim, a música, para né? Vida, seja para o seu projeto. Então, é isso que torna muito rico você ter essa formação, que é uma formação aí transdisciplinar, que a gente está trazendo aí visões de várias áreas sobre um assunto específico e que com certeza é um conteúdo que você vai usar aí de alguma forma na sua vida. Você vai conseguir traduzir aquilo para sua necessidade, para sua necessidade do dia, né? Então é muito legal. E ó, eu acho que você tem vários fãs aqui, ó. Dani Martins falando o seguinte: e o mood board dos projetos estão maravilhosos, super completos, riqueza de detalhe, o projeto tem alma. Ah, que bom, fico feliz. Obrigada. Gente, Mas tá.
é o que você estava falando, né, Gabi? Essa questão do aprendizado, né? Em algum momento você vai utilizar, né? A questão da música, sim, você vai usar no ambiente. Se ela é capaz de transformar crianças. Eu fiquei emocionada com a história de um menino que ela contou que ele começou como cadeirante, hoje ele participa dançando e coordenando junto o grupo. Eu falei, gente, é fantástico, né? Como isso trouxe um crescimento pela música, obviamente explicada, né? Como que a música a gente ouve, como é que ela trabalha o nosso cérebro, como ela vai para os nossos nervos, para nossa musculatura e como a gente acaba ficando, é uma imersão, né? Isso acontece direto nos ambientes quando a gente projeta. Então, a ligação é muito próxima. E o que eu ia comentar, assim, vocês, assim, são fantásticas, que eu falo mais uma vez, porque estão trazendo para o Brasil algo que a gente sabe que tem 10, 20, 30 anos lá fora, nos Estados Unidos, né? A neuroarquitetura. E que a gente sentia, imagina, tinha uma lacuna, né? Um espaço enorme, que as pessoas deixam de aprender. A neuroarquitetura fora do Brasil, ela é aplicada já em pós-graduações, em faculdades, enfim, em mestrados, tem faculdade, né? Eu acho assim, a gente tem ainda... Vocês estão começando um caminho maravilhoso, né? Tem muito a trilhar ainda. E quando eu falo com colegas de área, eu falo, nossa, metade nunca ouviu falar ainda, tá? Tô descobrindo. Mas como é que é isso, Eli? Nossa, mas neurociência, né? Sim, né? E é muito para aprender, né? O cérebro da gente, a gente para todas as áreas, não só na arquitetura, ele tem muito que a gente não sabe ainda, que não conhece, muito para a gente poder descobrir. Então, vocês entraram numa área que eu espero que daqui para frente, cada vez mais, as faculdades foquem um pouco mais nisso, né? A gente tem uma disciplina, tal, mas é muito a psicologia, né, na arquitetura, mas não tratada da maneira que vocês trazem para a gente aqui no curso, né? Então, Ah, mas isso com certeza está mudando, né, Eli? que Mesmo bom. assim, vários convites que hoje a gente recebe para fazer palestras em instituições com renome já, que as pessoas já estão se abrindo para esse tema. Hoje a gente vê que existe uma disseminação muito maior. Mas eu acho que você trouxe pontos aqui que são essenciais, que eu acho que a primeira questão é o quanto esse tipo de conhecimento traz para nós uma responsabilidade que talvez estivesse dentro daquela lacuna que você comentou. Né? Uhum. Antes a gente, faz o projeto, mas assim, faz aquilo que a gente aprendeu tecnicamente, funcionalmente, Uhum. mas e o real propósito daquilo, né? Qual é o sentido daquele ambiente? Qual vai ser o impacto que esse ambiente vai gerar na vida dessas Uhum. pessoas? Eu, como autora desse projeto, eu tenho uma responsabilidade diante daquilo que eu estou propondo. Então, Uhum. ele traz pontos que eu acho que cabem muito dentro dessa lacuna que existia aí na Uhum. nossa formação, né? Uhum. Então, uma coisa que me veio agora um ponto, né? A gente fala na arquitetura hospitalar, né? A gente, até falando da ferramenta, imagina só você aplicar para uma pessoa que está hospitalizada, né? Como que ela está sentindo e vendo, né? Exatamente, né? O espaço que ela está ali internada, né? Uma pessoa que está num período um pouco mais longo de internação aí de mais de um mês, de 2 meses, ou até uma semana, não importa, né? Aquele quarto, como é que ela está emocionalmente observando o som, o cheiro, as cores, o local, as formas. Estamos falando de arquitetura. A partir do momento que você entende o quanto tanto daqueles pontos podem ser extremamente incomodativos para ela, né, naquele período que ela está se estabelecendo, que ela está ali num processo de cura, e a gente pode contribuir para o processo de cura, né? A gente trazer, por exemplo, o ambiente hospitalar, um quarto hospitalar, estou usando o exemplo do hospitalar, mas serve para tudo. Cores que a gente sabe que ali vai facilitar muito o processo, né? A gente sabe, isso é comprovado, ninguém está inventando e fazendo a mágica, né? De recuperação, a questão sonora, a música, como ela entra no processo de cura, como a gente acabou de falar, o aroma, né? Será que pode ter um aroma ali para aquele espaço pensado também, que pode sim restabelecer a pessoa um pouco mais rápido, né? Como é que o que ela enxerga fora daquele quarto que ela está ali do hospital? Então, isso tudo é arquitetura, né? O espaço que a pessoa está ocupando, o que aquilo está trazendo para ela no momento que ela está ali e o quanto a gente profissional da área pode participar, trazendo informações ali, né, extremamente preciosas, para que, e você também trouxer isso um pouco no curso, né, Gabi? Até tem estudos, né, de comparativos aí de pessoas que estão em espaços projetados, já mais focados exatamente com esse tipo de cuidado que eu estou comentando, ela se restabelece num prazo muito menor. A medicação diminui muito mais, a sensação da dor é reduzida.
Gente, a gente está falando de arquitetura. Então, cada vez eu fico mais apaixonada, porque realmente a gente pode atuar, né? A gente está falando de arquitetura hospitalar, a gente pode falar no institucional, né? Para crianças na escola, como até o menino me trouxe. A gente pode falar do residencial. Então, as pessoas viverem melhor. As pessoas, antigamente, as pessoas entravam em casa, antigamente antes da pandemia, antigamente, né? Nesse século ainda. E ficavam, entravam para tomar um banho e tô saindo para trabalhar. Hoje, com esse sistema híbrido, ou alguns de home office, o quanto que é importante que ela se sinta bem naquele espaço. E, de novo, como essas ferramentas, né, como esses pontos todos, é importante que a gente possa entender melhor e o que vai resultar nela, na qualidade de trabalho que ela está ali fazendo, no bem-estar emocionalmente, né? O que ela também melhora como ser humano. Então, eu fico imaginando aqui, Gabi, como se fosse um ciclo, né? A gente ajuda um, que vai ajudar o outro. Então, a gente constrói uma teia, assim. Vocês estão começando ela aqui, ó, de uma maneira muito linda. Ai, você me lembrou até aquele filme A Corrente do Bem, né? Se não me engano, acho que é com o Bruce Lee, Sim. uma coisa Uhum. maravilhoso, que é isso, né? É isso. O que eu faço com uma intenção ali positiva, com uma intenção na melhora, isso vai reverberar para outros, né? E imagina o lugar, né, gente? A gente fala muito sobre isso, que é uma reflexão que nós que somos as pessoas responsáveis por projetar esses ambientes, nós temos que ter. Esse ambiente que estamos construindo hoje, né? O que ele vai ser daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? Quem vão ser as pessoas que vão habitar esses espaços ou utilizar desses espaços daqui a algumas décadas? Vai ser uma geração completamente diferente. O uso, a funcionalidade desse lugar vai ser completamente diferente. Então, talvez sim, a gente precisa pensar na funcionalidade, mas eu acho que ir mais a fundo, pensar qual é a sensação que eu quero passar com esse lugar, seja a primeira pergunta, seja o primeiro objetivo, né? E eu acho que a utilização das ferramentas, ela traz isso para o tangível. Não que eu acredite que ela vai ser uma fórmula mágica, porque aqui na NeuroArc a gente não acredita em fórmula mágica, em receita de bolo. Né? Então, como ele mesmo disse, ela fez ali a aplicação com os clientes dela, ela vai trazer essas informações e ela não vai ter ali uma receitinha. Ah, então se ele falou A, então eu tenho que utilizar B no projeto. Se ele falou C, eu tenho que utilizar D. Não é assim que funciona. Mas é um conteúdo, são dados que são extremamente valiosos para o processo de criatividade. A gente não está tirando a criatividade do arquiteto, a gente está auxiliando na criatividade. Eu não sei se você vê assim, Eli. Sim, não, e uma coisa que me veio agora também, a gente falou isso logo no início do nosso curso, né? Eu até perguntei isso para vocês também no nosso encontro, e a gente fala sobre a arquitetura, ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam aquele ambiente. Então, de novo, a gente volta nessa troca, né? Eu fui viajar recentemente agora nas férias, e estava com um grupo de pessoas, um passeio e tal, e por acaso entramos nesse assunto, Gabi, por causa do quarto do hotel. Né? Então, um rapaz lá, que não tem nada a ver com a área, na verdade trabalha numa outra, né? Nada relacionado à arquitetura. E aí eu comecei a perguntar, né? Eu falei, nossa, mas como é que é? Como é que é o hotel? Como é que é o lugar que vocês estão, né? O quarto. E aí ele começou a trazer vários pontos que ele falou que saudade da minha casa, daquilo, daquilo e daquilo, né? Então, dentro do espaço que ele estava para descansar, ele estava extremamente exausto, né, do período da viagem, porque provavelmente, de novo, quem estaria fazendo um papel de fazer um quarto que fosse que atendesse a demanda de alguém que está ali passando férias, descansando, né, trazendo realmente um ambiente de saúde. E o espaço que ele estava ocupando estava deixando ele irritado. Então, quando a gente entra numa obra de arquitetura, em determinados projetos de arquitetos renomados, você sente aquele ambiente interagindo com você, né? Você sente, às vezes, o eco daquele espaço, você sente a temperatura daquele lugar, e o quanto que isso transforma, às vezes, o teu dia. Quando é prazeroso, você fala, nossa, foi maravilhoso, né? Eu tive num ambiente tal, eu vi vitrais lindos, e me abriu a cabeça para criar, tal. E a mesma coisa. Então, você vê o poder que o arquiteto, né, a gente aí trabalhando na área, tem em transformar a vida das pessoas. Seja ela ocupando um ambiente que às vezes nem só para ela foi projetado, a gente fala tem ambientes em áreas maiores, né, em espaços comuns, né, como o inverso também é verdadeiro. E uma pessoa que às vezes não tem estuda nada, não tem nada a ver com a neuroarquitetura, me trouxe também quase que uma EAPA, ele estava sem o caderninho,
mas ele me trazendo pontos que incomodavam. Eu falei, caramba, gente, já tô sabendo se fosse fazer o projeto da casa dele, o que eu teria que prestar Ele não atenção, é né? nem só fazer o projeto da casa dele. Olha a potência que isso traz, né? A aplicação da EAP, e eu vou falar isso um pouquinho na live de amanhã, ela Uhum. é infinita. Imagina só, você como arquiteta ter a possibilidade de oferecer um serviço para um hotel de um estudo de Uhum. pós-ocupação para falar, olha só, seus clientes estão satisfeitos com o seu Uhum. hotel, né? O que você está Uhum. recebendo aí na ficha de feedback de vocês? Pô, Uhum. não tá tão legal, mas você não tem clareza do que não tá tão legal. Vamos fazer um Uhum. estudo de pós-ocupação para entender o que a gente precisa mudar Sim, nesses quartos? Olha sim. a possibilidade que isso abre, né? É, Aí você vai querer sair aplicando EAP em tudo, em todos tudo. os lugares que você for ali. Mas é verdade, hotelaria é uma área que eu acho que é super carente, né? A gente fala desde uma pousada muito linda, mas que esquece de pontos fundamentais para que aquela pessoa se sinta acolhida, né? E a hora de estar no quarto, ou as áreas comuns do hotel também, são fundamentais, né? Na hora que você está ali procurando descansar. A outra área que me chamou a atenção foi a área institucional, né? De escolas. Escolas, Gabi, eu tenho vontade de rodar todas agora de São Paulo, aplicando EAPA com alunos, porque é uma loucura, né? Do que é esquecido e o que que faz, né? A maior parte da vida a gente passa ali, principalmente na infância, estudando. Então, como que esses alunos estão estudando? Como é que estão as salas de aula? Como que está a área de áreas maiores, né? De Quadras, convivência, né? convivência, né? Então, será que tá sendo pensado, né? Escolas, inclusive, muito bacanas. Esse menino que eu fiz a aplicação, ele estuda numa escola muito famosa de São Paulo, uma escola grande, uma escola que está numa sede nova, que disseram eles que foi feito, né? Uma aplicação ali, né? Um estudo. Não foi, Gabi, porque o que ele está trazendo é algo que, pelo que ele me contou, são pontos que incomodam a ele e a demais colegas. Então, de novo, olha que fundamental. Eu também comentei sobre a área hospitalar que a gente estava falando agora há pouco, sobre um hospital também conhecido em São Paulo que tá, né, que fez agora uma faculdade e que já usou, parece que aplicou um pouco mais as ferramentas. Então, o que melhora quando isso é utilizado de forma correta no aprendizado daqueles alunos, pessoas que vão atender outras pessoas de novo, né? A gente está falando da teia aqui. Então, eu acho que sim, Gabi, a gente teria um universo gigante. A gente fala do residencial, mas é no comercial, é no comercial, corporativo, institucional, hospitalar, saúde, né? Então, realmente é um universo gigante. É um universo gigante. Ah, ele sensacional. A gente já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Eu acho que a gente chegou num ponto que me deu a deixa para chamar todo mundo para a live que vai acontecer amanhã, às 9 horas. Amanhã a live é comigo, justamente para falar sobre como fazer a aplicação da ferramenta, maneiras, porque aqui a gente já falou de várias. Ela não tem só uma forma de aplicação, a gente pode aplicar de diversas formas. Então amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Convido a todos que estiveram aqui com a gente para vir comigo amanhã. Lembrando que essas lives são aí em comemoração ao nosso aniversário de 3 anos. Acompanhe a gente nos próximos encontros, gente, porque depois da data do nosso aniversário a gente vai ter presentes aí, né? O aniversário é nosso e a gente vai fazer aí uma série de presentes para quem estiver nos acompanhando aqui nas nossas redes para nossa comemoração. Eu quero te agradecer demais. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu não tenho dúvidas do sucesso que você está tendo aí com essa mudança mesmo de forma de projetar, né? Alguns projetos já estão aí em execução e depois eu vou ficar muito animada em saber sobre um pós-ocupação, que é também um dos temas da nossa formação, né? Então eu estou muito feliz com o seu resultado, eu tenho certeza aí do seu sucesso e muito tocada com o tipo de retorno que você está tendo com seus clientes. Então eu acho que esse é o grande objetivo, né? Esse também é um dos nossos grandes objetivos, que a gente possa aí levar o conhecimento e esse conhecimento reverbere na forma de projeto como vocês estão fazendo aí. Então, é uma luzinha que acende em cada ambiente que é tocado pela Eli Toledo. Eu vou... Ó, gente, até para quem quiser seguir aí todo o trabalho que a Eli faz, o Instagram dela, para quem quiser acompanhar, aqui em cima tem o título da nossa live, tem uma flechinha. Clica na flechinha porque o perfil da Eli vai estar ali, ó. Eliana Toledo Arquitetura. Então, para quem quiser acompanhar o trabalho da Eli, eu tenho certeza que
seguindo ela, vai conseguir ter ótimas visualizações aí dos projetos que ela faz. Obrigada, viu, Gabi? Mais uma vez, obrigada a vocês por compartilhar tanto conhecimento, né? Trazer tanto aprendizado, fazer a gente sair um pouco daquela da caixinha, né? Começar a ver realmente que tem muito mais aí para a gente poder aprender. E até super feliz de poder participar, né? Imagina, para mim é um orgulho de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. A Obrigada. gente que agradece. Ó, a Pri tá falando da gente de novo. A Pri tá lá, gente, ela ia participar com a gente, não conseguiu, né? Um bebezinho de 2 meses. Então, às vezes, a rotina acaba sendo alterada e a gente tem, lógico, que seguir pelas necessidades do bebê. Rapidinho, respondendo a pergunta da Camila aqui, como tenho acesso à ferramenta? Queria fazer dele no meu TCC. Camila, quem tem acesso à ferramenta são os nossos alunos, né? Hoje, você tem acesso de 2 formas, ou sendo nosso aluno do NeuroArc Experience, que é o nosso curso menor, né, de menor duração, que são 5 semanas. Nesse curso você já vai ter acesso tanto à licença da ferramenta EAPA como da ferramenta EAME, ou seguir com a gente na nossa formação continuada. As turmas para esses nossos treinamentos estão ainda fechadas, mas a gente vai ter em breve uma nova turma do Experience. Então, no nosso link aqui da bio, entra lá, entra na lista de espera, porque quem estiver na lista de espera vai receber, inclusive, condições especiais para fazer parte da turma. Fez o Experience, você tem uma licença da ferramenta por 2 anos, tá? Então, é uma licença que é numerada. Ele estava mostrando a dela ali. E vai ter um spoiler. Vou dar um spoiler. Nem sei se você sabe ali. Mas para essa próxima turma, nós estamos organizando a plataforma digital das ferramentas. Então, elas vão passar a ser digitais. Boa Então, notícia. muito, muito legal, porque daí você vai poder mandar Sim? o link para o cliente vai poder fazer o preenchimento no tempo dele, vai vir um relatório de resposta, então até para tabular as respostas vai ficar mais fácil. Já estou dando um super spoiler aqui, que também é um ato em comemoração dos nossos 3 anos, e para essa próxima turma, provavelmente, a nossa ferramenta digital já vai estar disponibilizada. Certo? Eli, muito obrigada. Desejo muito sucesso aí em todos os seus projetos, para todos nós. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela sua dedicação, porque a gente vê que você está bem dedicada mesmo. A gente gosta muito do que a gente faz. Eu acho que a coisa não, eu falo que não tem como dar errado, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama e a gente vai se abastecendo de mais informações, né? Eu acho que você falou, é um crescimento aqui, né, cerebral, emocional, né? A gente está trabalhando os 2 pontos juntos, então tem que dar certo, né? Então, sucesso para a gente e amando, né? Seguindo aqui nos meus estudos com vocês. É isso aí, Eli. Próximo módulo, se eu não me engano, é formas aí. Formas, isso. Formas. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Aguardo vocês para a próxima live, que vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Beijo, Eli. Beijo a todos. Tchau, Beijo tchau. para todos também. Beijo. Até.